Você sabe quanto que ganha um dev Android aqui em Portugal? Neste vídeo eu vou compartilhar com você a faixa salarial média de um dev Android Júnior, Pleno e Sênior. E se você está planejando em morar em Portugal em 2025, se você está em negociação com alguma empresa daqui de Portugal, esse vídeo vai ser muito importante para te dar uma noção de valores, de salários, até mesmo para você saber negociar um bom salário com a empresa. Olá, eu sou o Douglas Mota, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você está assistindo ao conteúdo aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com outros devs. E se você me acompanha há mais tempo, sabe que eu trago conteúdos mais técnicos aqui no meu canal, mais mão no código. E hoje eu resolvi trazer um conteúdo um pouco diferente, um conteúdo aqui mais bate-papo. Eu tenho aqui algumas informações que eu anotei para poder trocar uma ideia com você. E se você curtir esse tipo de conteúdo, esse tipo de formato, deixa nos comentários aí o seu feedback se você gostou. E também deixe sugestões para novos vídeos para que eu possa trazer utilizando esse mesmo formato. Então vamos lá para o vídeo. Eu quero compartilhar com você aqui uma informação, algumas informações. Eu acho muito importante dar um pouco de contexto, um pouco de informação, antes de eu falar aqui os salários, porque geralmente, em pesquisas que eu fiz em outros vídeos, o pessoal discute muito nos comentários, julgando, se o salário é bom ou ruim, mas eu acho que a gente tem que considerar outros fatores, Você não pode pegar apenas o salário que eu vou dizer aqui, abrir o conversor, converter para real e depois fazer julgamentos, dizendo se o valor está bom, está ruim. Então é muito importante, só quem mora aqui, quem vive aqui há mais tempo, sabe de fato, o quanto o dinheiro vale aqui, o custo de vida, a qualidade de vida. Então é muito difícil uma pessoa que não passou, que não morou em Portugal, que não conhece fazer esse tipo de julgamento. Então tome muito cuidado quando vocês forem discutir aqui nos comentários, beleza? Então a primeira informação que eu vou compartilhar com você é sobre o salário mínimo em Portugal em 2025. Então o salário mínimo está em 870 euros, se a gente colocar aí os impostos, ele cai para 774 euros. Então é muito importante que você saiba essa informação e você vai ver que o salário de um dev aqui em Portugal, ele é muito bom, comparado com o salário mínimo e comparado com outras áreas também. Então para Portugal, o salário de um dev, ele é realmente um salário muito bom. E uma outra informação muito importante é que é muito comum empresas de fora aqui da União Europeia abrirem um escritório aqui em Portugal, contratar recursos aqui de Portugal e nesse caso o profissional ele consegue ganhar um pouquinho melhor comparado com o mercado português, beleza? E já emendando nesse ponto, é muito bom, é muito importante que se você estiver pensando em vir para Portugal para poder trabalhar, que você tenha um inglês aí de nível intermediário, beleza? Não precisa ser um inglês top, não precisa ser um inglês avançado, pode ser um inglês que você consiga entender, que você consiga se comunicar e com o tempo aqui você vai aprimorando o seu inglês. E isso vai te abrir muitas oportunidades para você trabalhar em uma empresa desse tipo, onde você pode prestar serviços para clientes de fora de Portugal. E para isso você precisa comunicar em inglês. E é claro, você vai ter oportunidade de receber um salário mais alto. Você vai ter uma gama de oportunidade muito maior, muito melhor. E você vai ter oportunidade de receber um salário melhor do que aquelas pessoas que não têm o inglês e ficam limitadas a trabalhar apenas para empresas portuguesas. Passando rapidamente aqui num outro assunto que é muito importante que você tenha conhecimento, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que são os tipos de contratos que existem aqui em Portugal. Você pode depois se aprofundar com um pouco mais de calma ou então deixar aqui nos comentários para que eu possa trazer um vídeo específico sobre cada um desses tipos de contratos. O primeiro tipo de contrato que a gente tem aqui é o contrato que a gente chama de recibo verde, que é basicamente como se fosse o MEI aí no Brasil, um trabalhador autônomo, onde no final de cada mês você emite uma fatura para a empresa vai fazer para você o pagamento e depois você fica responsável por tirar, pagar os impostos e depois ver quanto vai sobrar no seu salário líquido no final do mês. Então é muito importante quando você estiver negociando com uma empresa, e se ela te oferecer esse tipo de contrato, deixe bem claro qual que é o valor líquido que você quer receber no final do mês para que ela possa ajustar o valor bruto, e depois fazer os cálculos dos impostos para você receber esse valor líquido. Se você vier para Portugal recebendo um valor bruto, pensando que você vai receber isso como líquido no final do mês, você pode ter alguns problemas aí. Então é muito importante que você tenha essa informação, que você negocie bem o seu salário, caso você esteja negociando o seu salário com esse tipo de contrato de recibo verde. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tipo de contrato, deixa aqui nos comentários. E o segundo tipo de contrato, que é o contrato que eu vou focar aqui para este vídeo, as pesquisas que eu fiz, elas são baseadas nesse tipo de contrato, que é o contrato a termo, e a gente tem aqui o termo certo e o termo incerto. O termo certo é um contrato com prazo determinado, ou seja, um prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, podendo ser prorrogado.
E o contrato com termo incerto é um contrato com prazo indeterminado. E esse contrato ele tem alguns benefícios, né, que não existem no tipo de recibo verde, então é muito importante, né, que você saiba dessa informação. Esse tipo de contrato é como se fosse o CLT no Brasil, então você vai ter algumas garantias, vai ter alguns benefícios, né, que não existem no recibo verde. Então um dos benefícios que você tem é o seguro de saúde, você tem o subsídio de alimentação, você tem o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Aqui em Portugal você recebe 14 salários, enquanto no Brasil você tem apenas o 13º. Então é muito interessante, né, você conhecer e você saber que aqui em Portugal você recebe 14 salários e você consegue depois negociar com a empresa, né, como que você quer receber esses 14 salários. Então é bem legal. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de contrato, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer também mais informações sobre ele. E uma outra forma, né, que você pode trabalhar aqui em Portugal, e eu não vou focar muito, né, porque eu não tenho muito conhecimento, é você abrir uma empresa e prestar serviço para outras empresas, beleza? É como se fosse o CNPJ aí no Brasil, então você tem essa possibilidade aqui também. Mas o foco desse vídeo vai ser, então, nos contratos a termo. E agora avançando para um próximo assunto aqui, vamos agora falar sobre os salários, mas eu quero só comentar que salário não é tudo, beleza? Só para poder reforçar aquilo que eu comentei no início do vídeo. Aqui em Portugal, os salários eles não são muito bons se a gente comparar com os outros países da Europa. Então, o salário não é tudo. A gente tem que considerar vários fatores, né, antes de tomar a decisão de morar ou não em Portugal, de viver ou não em Portugal. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, por exemplo, só quem mora aqui vai saber de fato, né, o quanto o dinheiro vale, né, o poder do dinheiro. Então, eu não posso falar muito, né, do Brasil, porque já faz quase 6 anos que eu estou morando aqui em Portugal, então eu não tenho muito contexto, né, de o quão caro estão as coisas no Brasil, mas pelo que eu acompanho, né, de longe, eu posso dizer que o poder de compra que a gente tem com o euro ele é muito maior do que o poder de compra que vocês têm aí no Brasil com o real. Se eu estiver errado, se estiver falando alguma besteira, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Então nós podemos considerar também outras coisas como qualidade de vida, questão de segurança, questão de clima também comparado com outros países da Europa, cultura, a gente tem aqui facilidade em encontrar coisas do Brasil. Então essas coisas elas têm que ser colocadas na balança antes de você tomar uma decisão baseada apenas em salário. E é importante falar também que a sua preocupação maior com relação ao custo de vida, quando você estiver planejando em mudar para Portugal, é com relação ao valor do aluguel que você vai pagar aqui. É algo que é muito difícil, é muito complicado e tem piorado a cada ano. É a questão de você encontrar um apartamento bom para você morar em um lugar bom, relativamente perto aí do seu trabalho, pagando aí um valor, por exemplo, de 600, 700 euros. Então tá muito difícil você achar um apartamento de 1 ou 2 quartos nesse valor. Então você tem que ter em mente aí que você vai ter que arcar aí com um aluguel de no mínimo 600 euros, se você der muita sorte, independentemente de quantas pessoas estão vindo com você. E você pode aí pagar aluguéis de até 1.200, 1.300 euros em um apartamento de 1 ou 2 quartos. Hoje em dia está um pouco melhor no sentido do trabalho remoto, então se você vier para Portugal, muitas empresas ainda estão trabalhando nesse regime de trabalho remoto e muitas empresas, né, têm um regime híbrido, onde você vai para a empresa uma vez por semana ou uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E nesse caso, então, né, você conversando com a empresa, você pode decidir morar um pouquinho mais afastado, né, do centro, pagando um aluguel um pouco mais baixo e dessa forma você vai ter maior liquidez, né, no seu salário líquido. Então nós já vamos entrar aqui nos salários, né, de um dev Android e você vai ver que dependendo do valor do aluguel que você vai pagar, só o aluguel que você vai pagar de arrendamento vai ser a metade aí do seu salário, beleza? Então vamos agora dar uma olhadinha nos salários aqui de dev Android Júnior, Pleno e Sênior. Então aqui na tela do meu computador eu já separei alguns dados para poder facilitar aqui a nossa conversa. E basicamente eu tenho aqui as faixas salariais para o Dev Júnior, Pleno e Sênior, Dev Android. Então o Dev Júnior ele ganha entre 1.000 a 1.900 euros brutos. E eu coloquei esse valor aqui como bruto porque eu quero te mostrar, te ensinar como que você utiliza uma ferramenta, uma calculadora que a gente utiliza aqui em Portugal para poder fazer o cálculo do salário mínimo com base na sua situação, né, de imposto que você vai pagar, de acordo com a quantidade de pessoas que você vai vir, né, se tem dependentes ou não. Então eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que você utiliza essa ferramenta para você calcular o salário líquido e saber negociar com a empresa que está te contratando, beleza? Então o Júnior vai de 1.000 a 1.900, o Pleno de 1.700 a 2.300 brutos e o Sênior de 2.400 a 3.400 brutos, tranquilo? E esses valores aqui, eles dependem da empresa, ou seja, tem empresa que paga melhor, tem empresa que paga pior e tem empresa que, como eu comentei no início do vídeo, elas têm um escritório aqui em Portugal, mas são empresas estrangeiras e elas conseguem pagar um pouco melhor.
beleza? E olha que interessante, como eu comentei com você no início do vídeo, o valor, né, que um dev ganha aqui em Portugal, né, se eu pegar o dev pleno e o dev sênior, é um valor muito acima do salário mínimo, então é uma área que paga muito bem aqui em Portugal também. Existe também uma ferramenta, uma calculadora de salários de TI em Portugal, eu encontrei essa ferramenta aqui, ela é bem interessante, daqui a pouquinho eu vou entrar nela para a gente poder dar uma olhadinha também, para a gente poder verificar essas faixas salariais aqui, se elas estão corretas. Descendo um pouquinho, eu consegui obter algumas informações, né, de uma planilha que foi divulgada, e os devs foram nessa planilha, e alguns colocaram lá o valor de salário, colocaram os benefícios, algumas observações. Então eu peguei aqui as informações mais atualizadas que tinha naquela planilha sobre dev Android, e então eu vou trazer para você aqui. Então esse valor é um valor real, né, que um dev está recebendo aqui, que esse dev compartilhou com outras pessoas. Então aqui eu tenho um dev de nível júnior, que o salário bruto mensal dele é de 1.900 euros, e o salário bruto anual é 26.600, ou seja, considerando os 14 salários. Esse dev ele mora em Lisboa, esse salário ele foi divulgado, informado em 2024, e aqui nós temos alguns benefícios, né, que é muito importante também. Aqui ele tem 100 euros, né, por mês desse Flex Mobility, deve ser algum benefício voltado aí para mobilidade, para ele poder ir para o trabalho, não sei, né, não conheço esse benefício de Flex Mobility, mas tem a ver com essa área de mobilidade. Ele tem aqui um benefício de 600 euros por ano, né, de learning, para ele poder estudar, fazer algum curso, aprender. Então, muitas empresas aqui dão esse benefício, né, de aprendizado. E ele tem um prêmio anual de 10% do salário bruto. Então, esse prêmio anual, no final do ano, ele recebe aí um valor de 2.600 euros a mais. É como se fosse aqui o 15º salário, beleza? Então, é muito interessante você conhecer os benefícios também que as empresas oferecem. E aí você tem um salário que é muito mais atrativo, né? Muito melhor do que você ter apenas os 14 salários, né? Quando você tem esses benefícios. Um outro dev júnior compartilhou o salário dele. E o salário é exatamente o mesmo, 1.900 euros mensais brutos e 26.600 anual. Esse dev, ele mora no Porto, o salário ele foi divulgado em 2024, ele tem basicamente aqui 100 euros de ajuda de custos, é muito comum também a empresa de pagar essa ajuda de custos por fora, que não tem os impostos, né, sendo cobrados em cima dessa ajuda de custo. Então aqui é 100 euros por mês que ele recebe a mais de ajuda de custo, mais 9,60 euros por dia de subsídio de alimentação, mais um prêmio de 10% do salário anual também, que vai girar em torno também desses 2.600. Então esse funcionário aqui, ele também tem aí como se fosse um 15º salário. E agora eu tenho informação aqui sobre dev sênior, eu não encontrei informação sobre dev pleno. Então o dev sênior, ele informou que ele ganha um salário bruto de 3.024 euros por mês e um salário bruto anual de 42.333 euros. Tranquilo? Então são os 14 salários dele. Esse dev ele está em Lisboa, esse salário foi divulgado em 2024. Ele também ganha um subsídio, né, um bônus de 100 euros todo mês e um subsídio de almoço de 9,60 por dia. E 10% também de bônus anual, que dá aí 4.100, né? Ou seja, todo ano ele ganha esse valor de 4.100 e é como se fosse o 15º salário dele também. Então aqui a gente já está falando de um salário muito bom, tá? Não são todas as empresas aqui em Portugal que pagam esse salário. Então aqui eu não consegui encontrar mais informações de salários, tá? Nessa planilha. Então eu peguei só as informações que tinham lá, mas aqui são empresas que pagam bem em Portugal. Então assim, dificilmente todas as empresas aqui vão pagar esse valor. Então é só para você não criar uma expectativa muito alta aqui de um salário sênior. Então sempre considere essa faixa salarial de 2.400 a 3.400, beleza? E tem uma outra situação que eu encontrei nessa planilha, né, bem interessante, né, que é aquilo que eu falei com vocês de empresas de fora abrirem escritório aqui em Portugal. Então temos aqui uma informação de um outro dev sênior, que ele informou que está ganhando 4.248 euros bruto por mês. Isso dá um total de 59.472 euros por ano, os 14 salários. Esse dev ele está em Setúbal, esse salário foi informado em 2023, não tem nenhum benefício aqui, né, que ele informado, ele não colocou os benefícios, e uma observação que tinha nessa planilha, que é uma empresa alemã, beleza? Então veja que interessante, se você sabe o inglês, se você é um dev muito bom, esperto, desenrolado, você consegue então trabalhar para empresas de fora, tendo a oportunidade de ganhar um salário maior, né, comparado com empresas que pagam aqui dentro de Portugal. Então veja que interessante, é até um salário que ele não está nem dentro aqui dessa faixa salarial de um sênior. Esse salário aqui é um salário realmente fora da curva para quem trabalha em Portugal, para um dev em Portugal. Então isso daqui é realmente muito difícil, é realmente você conseguir uma oportunidade para uma empresa de fora que paga esse valor aqui dentro, beleza? Agora acessando essa outra ferramenta, onde a gente consegue ver aqui faixas salariais também, não é muito confiável, mas a gente consegue ter uma ideia aqui dos valores. Eu vou só separar essa aba aqui e vou colocar lado a lado aqui, só para a gente poder comparar.
Então eu tenho aqui as faixas salariais, né, da pesquisa que eu fiz, e aqui do lado direito a gente tem então essa calculadora. Aqui eu selecionei algumas informações, então coloquei aqui como software house internet, programador de aplicações mobile, e temos aqui essa seleção para júnior. Então descendo um pouquinho a gente consegue ver, na verdade eu vou ter que até aumentar, né, deixa eu só ver se eu consigo puxar para cá. A gente consegue ver um pouco melhor, acho que dá para ver um pouco melhor. Então, basicamente, a gente tem aqui a faixa salarial de um programador mobile. Então, aqui inclui Android, inclui iOS, inclui cross-platform. Então, aqui eu não consegui fazer uma busca, né, uma separação melhor, um filtro melhor. É o que a gente tem. Veja que nós temos um total de 91 salários informados e que a confiança é baixa, tranquilo? Se descermos aqui, a gente tem então uma média do salário bruto que fala que para um júnior está entre 1.400 a 1.600. Então, comparando com o que a gente tem aqui na pesquisa que eu fiz, a gente viu que a gente tem devs ganhando 1.000 euros, né, aqui no mínimo. Então, se a gente verificar aqui, a gente tem informações aqui de dev júnior ganhando até menos, né? Mas como a gente não tem, né, como confiar 100% nas informações que foram inseridas aqui, então a gente pode confiar nesse valor entre 1.000 e 1.900, tranquilo? Então aqui é um valor mais certo, né, uma média mais certa entre 1.400 e 1.600, e tem aqui júniors, né, ganhando aqui um valor um pouco mais alto, mas aqui eu acho também que tem alguma informação errada. Pode ser que o dev é um dev pleno, né, ele colocou como sendo júnior, até porque não existe o filtro de pleno aqui, só existe o filtro de sênior e o filtro de júnior, tranquilo? Então, basicamente, a gente tem essa informação aqui. O salário para júnior é entre 1.000 e 1.900, a gente pode confiar aqui nessa faixa salarial. Agora, mudando aqui para sênior, a gente vai então fazer essa comparação. Então, para sênior, veja que interessante, aqui na pesquisa que eu fiz, a gente tem aqui um valor entre 2.400 a 3.400. Então, passando o mouse aqui, veja que realmente a média do salário bruto está aqui entre 2.400, né, e 2.600, então essa é a realidade, né? Então você pode confiar mais nesses valores aqui que empresas portuguesas pagam, mas a gente pode subir um pouquinho mais, né? Tem devs ganhando entre 2.600 e 2.800, e subindo um pouquinho aqui a gente tem devs ganhando entre 3.200 e 3.400, ou seja, 6 salários foram informados aqui nessa faixa salarial. Então é aquilo que eu falei, né? Depende de cada empresa, né? Tem empresas que pagam melhor, empresas que pagam pior. Eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui na descrição para você dar uma olhadinha com calma também, se você quer navegar aqui para ter uma noção melhor e até mesmo verificar outras áreas sem ser a área de desenvolvimento mobile, tranquilo? Então essas faixas salariais que eu coloquei aqui para um dev Android, você pode, né, confiar nessas faixas. E uma outra informação que é interessante é que empresas que contratam os devs, né, que estão no Brasil, por exemplo, elas costumam oferecer um valor líquido entre 1.500 a 2.000 euros. Então é muito bom que você saiba dessa informação para você depois fazer a pesquisa, né, do custo de vida, de quanto que você vai pagar de aluguel, para ver se faz sentido para você, né, com base na quantidade de pessoas que vão vir, se você é casado, se você é casada, se você tem filho, se você tem filha. Então é muito importante que você saiba que eles pagam o valor de um pleno, ou seja, a partir de 3 anos de experiência, né, que você tem aí no Brasil, eles costumam fazer esse contato, eles vão te oferecer um salário que está dentro aqui dessa faixa de pleno, e eles geralmente falam para você o salário líquido, então você vai negociar aí o líquido entre 1.500 e 2.000 e ver o que faz mais sentido para você. Aí é como que você consegue se vender, né, para conseguir ter esses valores aí, negociar esses valores. Agora eu vou te mostrar como que você faz o cálculo do salário mínimo, né, com base no salário bruto. Então a gente vai fazer o seguinte: para cada um dos níveis que a gente tem aqui, eu vou pegar mais ou menos um valor aqui no meio. Então, para júnior, eu vou pegar aqui um valor de 1.500, para pleno, eu vou pegar o valor de 2.000, e para sênior, eu vou pegar um valor de 2.700. A gente vai jogar esses valores brutos na calculadora e ver quanto de salário líquido vai retornar no final do mês. Então, para júnior, vamos pegar o valor de 1.500, vou acessar aqui esse simulador. E o link para esse simulador vai estar também aqui na descrição do vídeo. Então, descendo um pouquinho, você vai então colocar suas informações. Aqui você vai colocar Portugal continental, caso você venha para o Porto, para Lisboa, né, não sendo uma das ilhas aqui de Portugal. E aqui você vai colocar com base na sua situação. Se você está vindo para cá sozinho, se você é solteiro, você vai deixar aqui não casado. Eu vou fazer o cálculo com base nessa situação aqui, não casado, e você pode acessar aqui depois essa ferramenta e colocar suas informações. O casado, um titular, ou seja, se você vier e você começar a trabalhar e tem a sua esposa, então você vai colocar casado com um titular. Eu vou deixar aqui não casado, só para você ter uma ideia. Depois eu posso até mudar aqui para casado e um titular para você ver que realmente os valores eles alteram. Então, vou deixar aqui não casado. Esse número de dependentes é se você tiver filhos, você vai colocar aqui também a quantidade de filhos que você tem. Então, é bem interessante, você consegue ter o cálculo certinho aqui com base no salário bruto. Descendo um pouquinho, ele vai te perguntar qual que é o vencimento base. Então, vamos calcular aqui um salário de 1.500 para um dev júnior. E aqui são outros dados que você pode informar, por exemplo, outros rendimentos que são isentos de impostos, né? Mas eu vou deixar aqui a configuração básica, então o vencimento base.
a taxa de segurança social, que é 11%, e depois, com base no salário bruto, ele vai fazer o cálculo de qual escalão, né, você está do IRS, para poder ver qual que é o valor que ele vai aplicar de imposto de renda. Então, descendo um pouquinho, vou te perguntar se você recebe o seu salário em duodécimos, que é aquilo que eu comentei no início do vídeo. Eu vou deixar aqui que não, que você vai receber o seu 13º, o seu 14º no valor integral, nas datas específicas, nos meses específicos. Aqui no subsídio de refeição, você pode colocar aqui o cartão e vale refeição, ou seja, esse cálculo que nós estamos fazendo é para um contrato a termo certo ou termo incerto, que você tem esses benefícios. Vou deixar o valor aqui atualizado de 2025, que é R$10,20 por dia, durante 22 dias, e descendo aqui então você vai ter o resultado de quanto você vai receber líquido no final do mês. Então, para uma pessoa que é solteira, que vier para Portugal ganhando 1.500 euros brutos, ela vai receber um salário líquido de 1.148,90 mais 224, que é o subsídio de alimentação, que vai dar um total de 1.373 euros líquidos. Tranquilo? Então, essa é a situação de uma pessoa não casada, que está vindo sozinha. Então, subindo aqui, eu vou mudar então de não casado para casado e um titular, e você vai ver que vai aumentar um pouquinho. Então, aqui de 1.100 e alguma coisa foi para 1.234, e o total aqui com o subsídio de alimentação é 1.459. Então, para receber esse valor aqui, se você vier com um companheiro, não vale muito a pena, você tem que pensar muito bem, porque só de renda vai tomar aqui mais do que metade do seu salário líquido, beleza? Então, vir para cá como júnior é só se você estiver sozinho mesmo, sem ninguém aí dependendo de você, né? Então, eu não recomendo que ninguém venha para cá no início de carreira, né? A não ser que tenha alguém aqui que possa hospedar, né? Algum parente, algum familiar. Então, tome muito cuidado com isso. E como eu disse, as empresas daqui, elas procuram mais profissionais de nível pleno e sênior no Brasil para poder fazer essa realocação. E, geralmente, as empresas pagam, né, os custos para o funcionário vir para cá, paga a passagem de avião, paga a hospedagem nos primeiros dias aqui. Então, depende muito da empresa, né? Geralmente, as empresas elas fazem isso quando elas trazem um profissional de outro país. Então, agora vamos pegar aqui e fazer o cálculo do salário médio de um programador pleno. Então, a gente vai fazer o cálculo com base no valor de 2.000 euros, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, com base em 2.000 euros. Então, vou jogar aqui o valor de 2.000 euros. Vou trocar aqui situação não casado. Vamos descer lá para baixo. E a gente vai ter, então, que... Eu coloquei alguma coisa errada, né? Deixa eu subir. Que não é 200, é 2.000 euros. Beleza. Não casado, vou descer de novo e veja que aqui quem ganha 2.000 euros brutos recebe no final do mês um salário líquido de 1.453 euros, tranquilo? Mais o subsídio de alimentação recebe aí 1.678. Agora fazendo o cálculo de um salário de um dev sênior, então nós vamos utilizar aqui o valor de 3.000 euros, vou subir aqui, vou jogar 3.000 euros. Não casado, descendo um pouquinho, a gente vai ter então que um dev que ganha 3.000 euros brutos recebe um valor de 1.973 euros líquidos, com subsídio vai para 2.197, beleza? Então, a ideia é você dar uma olhadinha nessa calculadora, você tem aqui também qual que é o valor bruto anual que você vai receber, e é muito comum as empresas oferecerem uma proposta com valor bruto anual, então é muito importante que você venha, faça os cálculos aqui e veja quanto que vai dar de valor bruto para você saber mais ou menos quanto que você vai ganhar de salário líquido. Então a ideia é você depois utilizar essa ferramenta aqui a seu favor para você conseguir negociar melhor com as empresas que estiverem te contratando. Beleza? Então é isso, eu acho que eu cumpri aqui o objetivo do vídeo, consegui compartilhar com você as faixas salariais de um Dev Android Júnior, Pleno e Sênior, e te mostrei uma ferramenta que você pode calcular o seu salário líquido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui se você gostou desse formato, deixa a sua opinião, compartilha aqui também com outras pessoas se você mora em Portugal, se você morou em Portugal, né, dando a sua opinião, né, para poder ajudar também as pessoas que estão planejando a vir para Portugal. E assim a gente pode criar então uma discussão bem legal aqui nos comentários com o objetivo de ajudar as pessoas que estão planejando vir para Portugal. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu te vejo no próximo vídeo.